Olá, seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode bagunçar um pouco a sua cabeça. As regras que definem a nossa vida, o que é sucesso, até quem a gente acha que é, será que elas vêm de nós mesmos ou de algo muito, mas muito maior? Vamos investigar de onde saem essas fórmulas que a gente vive tentando seguir. Bom, vamos começar com a grande pergunta, né? Aquela que todo mundo já se fez um dia, talvez de madrugada, olhando para o teto. Existe um manual, uma receita de bolo para viver a vida do jeito certo? Essa busca, essa vontade de encontrar uma resposta que nos leva para uns caminhos bem curiosos e, vamos ser sinceros, às vezes bem frustrantes. E essa busca toda geralmente começa aqui, dentro da nossa própria cabeça, no que a gente pode chamar de labirinto do ego. É aquela visão que parte sempre do eu, sabe? A crença de que a gente precisa encontrar um caminho único, o caminho correto, para finalmente ser feliz, ter sucesso ou qualquer outra coisa que a gente esteja procurando. E aí que mora o grande conflito. De um lado tem essa pressão interna e externa para a gente achar o caminho. Mas do outro lado, a realidade é que existem infinitas possibilidades. Cada escolha, cada dia, é só uma partícula se movendo pelo tempo e pelo espaço. Não existe um mapa pronto. Existe só o movimento. E essa ideia leva a gente para uma perspectiva bem radical. Pensa bem, para o universo, tanto faz se você trabalha 12 horas por dia numa empresa ou se joga videogame por 12 horas. No fundo, são a mesma coisa, apenas trajetórias. São jeitos diferentes de ocupar o tempo, de vibrar numa certa frequência. A pergunta que fica é, quem somos nós para dizer qual dessas trajetórias é a certa? Agora vamos ver como essa nossa busca desesperada por um caminho certo acaba nos tornando alvos fáceis. Porque se a gente está louco por uma receita, pode ter certeza que sempre vai ter alguém querendo vender uma, mesmo que seja pura ilusão. E essas fórmulas prontas vêm em todo tipo de embalagem, né? São as dicas de coach, as receitas de vida, os segredos dos influenciadores, aquelas estruturas que funcionaram para alguém em outro tempo, em outro lugar. O grande problema é que tudo isso ignora a sua realidade, quem você é. A fórmula que fez alguém rico no passado pode não servir para absolutamente nada para você hoje. E essa é a parte, digamos, brutalmente honesta da coisa. Muitas vezes, a pessoa que está te vendendo a fórmula do sucesso não está nem aí para a sua evolução. Ela só precisa que você acredite no método dela. A motivação pode não ser o seu DEM, mas sim a necessidade que ela tem de validar o próprio caminho. Ou, claro, de ganhar dinheiro com a sua angústia. Ok, agora vamos respirar fundo e dar um passo para trás. Se as fórmulas individuais são uma grande ilusão, quem ou o que é que está no controle, então? É aqui que a conversa sai do eu e vai para uma força muito, mas muito maior. Vamos tentar definir o sistema. Pense em tudo que está fora de você, mas que permite que a sua vida seja como ela é. A língua que você fala, o dinheiro que você usa, as leis que você obedece, até o clima da cidade onde você mora. São essas forças todas que montam o tabuleiro onde a gente joga o nosso jogo da vida. E aqui está a tese central, o ponto que muda tudo. É uma frase forte, eu sei. A ideia é que a sua identidade não é uma criação sua, pura e exclusiva. Ela é, na verdade, uma permissão, uma concessão do sistema que está ao seu redor. Pensa comigo. O seu diploma, a escritura da sua casa, o seu cargo na empresa, até o seu nome registrado no cartório, nada disso tem valor por si só. O valor é dado pelo sistema, que concorda em reconhecer esses símbolos. Se o sistema muda, se ele entra em colapso, esses símbolos podem virar pó, perder todo o significado. Certo, então se o sistema define as regras do jogo, o que define como as pessoas se comportam dentro dele? A resposta, segundo essa análise, está nos recursos. É a quantidade de recursos disponíveis que vai dizer se o jogo vai ser de cooperação ou de competição brutal. É muito fácil ser uma pessoa boa, generosa, preocupada com os outros, quando a geladeira está cheia e tem dinheiro sobrando no banco. Mas, e quando os recursos começam a ficar escassos? Aí a lógica muda completamente. A bondade vira um luxo, e o conflito para sobreviver vira nova regra. E é aqui que a coisa fica realmente perigosa. Quando o sistema precisa tirar de um lugar para colocar em outro, porque o bolo diminuiu, ele não fala simplesmente, vamos tirar de você para dar para ele. Não. Ele cria narrativas, ele cria justificativas. A culpa é daquele grupo, eles não merecem, a gente precisa se proteger deles. E é assim que o conflito se instala. Beleza. Diante disso tudo, da ilusão do ego, do poder gigantesco do sistema, o que sobra pra gente?
A parte final da nossa análise nos leva para uma conclusão mais filosófica sobre como a gente pode lidar com essa realidade tão complexa. A real é que não tem resposta fácil para nada disso. A gente tem livre-arbítrio ou somos só o resultado de forças que o universo permite? A vida é uma tela em branco ou o roteiro já estava todo escrito? Talvez a nossa maior angústia seja justamente essa tentativa de encontrar uma única resposta para tudo. E aí, a gente chega na conclusão radical que a fonte apresenta. Se não existe uma verdade universal, se o que é certo e errado muda com o tempo e com o lugar, talvez a melhor coisa a fazer seja simplesmente abandonar essa busca. O objetivo não é mais achar a fórmula mágica, mas sim encontrar o seu próprio equilíbrio, a cada momento, dentro dessa passagem maluca e inexplicável que a gente chama de vida. E com essa ideia, a análise termina, mas a sua jornada pessoal, na verdade, só começa. Se as receitas prontas são uma ilusão e o sistema é complexo demais para a gente controlar, a pergunta que fica não é mais qual é o caminho certo. A pergunta se torna bem mais simples e talvez muito mais poderosa. Qual é o seu próximo passo?